Fala pessoal, beleza? Eu sou o Vitor da Trading com Dados e sejam bem-vindos ao nosso tutorial utilizando o R na análise de ações. Antes da gente começar, eu queria apresentar para vocês a nossa iniciativa, a Trading com Dados, né? Quem somos nós? Nós somos um projeto educacional que foi criado por cientistas de dados, onde a gente sentia muita falta de conteúdos de programação, ciência de dados, inteligência artificial, aplicados ao mercado financeiro, especificamente. Daí, pensando em criar a ponte entre esses dois mundos, o mundo das ciências de dados e do mercado financeiro, nós criamos a iniciativa educacional da Trading com Dados. Nós estamos em operação há cerca de 10, 11 meses, e nesse período a gente já teve a oportunidade de ter mais de 300 alunos que passaram pelas nossas aulas, sejam presenciais ou online, os nossos workshops, e outros cursos que a gente fez. Basicamente, toda a nossa atuação é centrada numa provocação, numa pergunta. A gente quer responder a pergunta: como a programação, a ciência de dados e a inteligência artificial podem ser utilizadas para melhorar os nossos investimentos? Para que a gente conheça melhor onde a gente está investindo, com essas características dos nossos investimentos, e para que, eventualmente, a gente consiga aumentar a rentabilidade e reduzir o risco dos nossos investimentos. E esse é o propósito, na verdade, que eu estou aqui com vocês. Eu vou mostrar para vocês uma aplicação bem simples de programação. Eu acho que talvez seja o mais simples que a gente poderia apresentar, mas com essa aplicação simples, vocês já conseguem agregar um grande valor aí na vida de vocês como investidores, ou eventualmente vocês podem usar isso para a carreira de vocês, né? Se for o objetivo de vocês fazer uma migração para o mercado financeiro, se tornar um cientista de dados no mercado financeiro, ou se tornar um analista quantitativo, talvez isso funcione como uma semente na carreira de vocês, né? Vai ser aquela primeira provocação que vai acender o interesse, e a partir daí vocês vão trilhar essa jornada. Nesse tutorial eu vou apresentar para vocês uma aplicação de R. Por que eu escolhi o R e não Python, né? Algumas pessoas poderiam perguntar. O R ele é excelente para fazer análises exploratórias, análises gráficas, fazer análises com dados de menor volume, né? Pelo menos na nossa experiência, a gente vê que o Python ele é usado para fazer deploy de modelos, ele é melhor realmente, né, na minha opinião, para fazer aplicações de grande escala. Para fazer coisas mais simples, eu particularmente prefiro R. Obviamente que vocês podem sentir à vontade, eventualmente, para mudar a linguagem. O que eu estou ensinando aqui, vocês podem aplicar no Python. Esse tutorial de hoje, ele é feito em R. Para que a gente consiga percorrer esse nosso tutorial de forma bastante proveitosa, primeiramente, né, obviamente, espera-se que você saiba alguma coisa da linguagem R, que você saiba as estruturas principais da linguagem R, que você saiba, por exemplo, como instalar uma biblioteca e fazer o upload de uma biblioteca no R. Se esses termos, né, soaram estranhos para você, você não começou no R ainda, convido vocês a irem lá no canal da Trading com Dados no YouTube, que a gente preparou uma playlist chamada Começando no R, uma playlist pensada justamente para as pessoas que estão tendo o seu primeiro contato com a linguagem R agora. E se você está começando com R, eu convido vocês para verem aquela playlist e depois voltarem aqui para o nosso tutorial. Como esse tutorial tem alguns conceitos de mercado financeiro que vêm junto com eles, é importante que a gente destaque um pouco desses conceitos. Obviamente a gente não vai aprofundar tanto, né? Não é nossa intenção trazer aqui um curso de mercado financeiro, mas é importante que a gente tenha as noções. Quando eu começar na programação no R, vocês vão ver que eu vou trazer esses conceitos novamente à tona. Então é importante que a gente entenda razoavelmente bem eles. Para a gente começar, é fundamental distinguir a diferença entre análise técnica e análise fundamentalista. Talvez vocês já tenham visto por aí, em sites de investimento, em grandes portais, que as duas grandes escolas do mercado financeiro são a análise técnica e a análise fundamentalista. Para algumas pessoas, essas escolas são conflitantes. Nós aqui da Trading com Dados, particularmente, não defendemos nenhuma delas, né? A nossa missão aqui é apresentar os pontos fortes e fracos de cada uma e, eventualmente, trazer dados, né, disponibilizar essas informações para que o investidor
possa tomar sua própria decisão. E é interessante que você consiga usar os dados, né, a ciência de dados, a estatística, porque dessa forma você consegue usar o que cada uma dessas escolas tem de melhor. Você consegue usar um pouco da análise técnica, você também consegue usar um pouco da análise fundamentalista, sem nenhum problema. Então essa é a grande beleza, né, do mundo quant, como a gente conhece. O mundo quant o mundo onde a gente aplica matemática, estatística, né, a mercado financeiro. Então vamos lá. O que é análise técnica? Análise técnica é uma das escolas clássicas do mercado financeiro, como eu estava dizendo para vocês, e basicamente ela se baseia num princípio, né, um racional. Ela acredita que através dos padrões que a gente observa nas negociações, a gente consegue descobrir se os ativos vão subir de preço ou se eles vão ter o seu preço reduzido. Então, como vocês podem ver no slide, eles tentam ver os padrões visuais, os padrões das imagens que se formam nos gráficos das ações, nas negociações, e dessa forma eles tentam prever o comportamento de uma ação, não só com os gráficos do preço em si, mas também olhando o volume, por exemplo. Então, essa é a forma, basicamente, que a análise técnica pensa. E aqui eu trago para vocês, se vocês observarem à direita do slide, tem alguns desses padrões. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o padrão Shooting Star, né, ele fala que é um bearish reversal. O que seria isso? É que quando esse padrão é observado, acredita-se que normalmente o mercado vai virar para baixo, ou seja, ele vai cair, né? Então aqui eu trago para vocês também uma figura mostrando algumas tendências. Observem que, dependendo dos movimentos que o mercado faz, ele fala se a gente deveria comprar ou vender, e a análise técnica está intrinsecamente ligada a isso. A análise fundamentalista, por um outro lado, ela não tenta olhar a parte externa da negociação, né? Não tenta olhar tanto o preço. Pelo contrário, ela tenta olhar para dentro da empresa, ou seja, para dados, para fatores que são intrínsecos à empresa. O que seria isso? Características, né, que os investidores que conhecem aquela empresa, eles vão saber. Então, por exemplo, a receita líquida, o resultado bruto, qual foi a margem daquela empresa, qual foi o EBITDA, qual foi o ROI daquela empresa, como está sendo a dívida dessa empresa ao longo dos últimos trimestres. Então, a análise fundamentalista, ela vai buscar olhar por esse lado. Tá? Então, na análise fundamentalista, a gente não se preocupa tanto com o preço da empresa, a gente está mais preocupado realmente com, vamos dizer, de certa forma, a saúde da empresa. Alguns outros conceitos que também são fundamentais para a gente continuar aqui o nosso tutorial. Quando eu estava falando lá de análise técnica, vocês devem ter reparado nos gráficos que eram como se fosse algumas barrinhas, né? Aquelas barrinhas a gente chama de candle no mercado financeiro, ou velas. É importante que a gente conheça de forma bem sucinta o significado delas. As barrinhas, basicamente, elas denotam uma oscilação de preço de um ativo em um determinado intervalo. Então, se o intervalo que a gente estiver analisando seja um pregão, por exemplo, um dia, vocês podem ver aqui no slide qual que é o significado. Se eu estiver olhando para uma barrinha verde, ou seja, uma barrinha que indica que o ativo subiu de preço naquele dia, a barrinha aqui horizontal, né, da parte inferior, ela quer dizer o preço em que aquele ativo abriu o pregão naquele momento. O mínimo é esse ponto aqui, onde o traço atingiu lá embaixo. Aquele é o valor mínimo que o ativo atingiu naquele dia. Se a gente olhar para a parte de cima da barrinha, é um raciocínio parecido. O ponto aqui de cima desse traço é o valor máximo que o ativo ou que a ação atingiu naquele dia. E essa barra aqui, horizontal, é o valor de fechamento em que aquela ação, aquele ativo, fechou o pregão naquele dia. Para os candles, para as velas de pregões, onde a ação ou ativo caiu, né, ou seja, um candle de baixa, o raciocínio é análogo, só que é invertido. Então, por exemplo, ao invés de essa linha superior horizontal estar falando do fechamento, né, como o ativo caiu de preço naquele dia, então essa linha aqui é o preço de abertura. Obviamente, se a gente usar o mesmo raciocínio, essa linha aqui de baixo é o preço de fechamento. Da mesma forma, esse ponto aqui,
que essa reta atinge lá embaixo é o valor mínimo que aquela ação atingiu naquele dia, e esse ponto aqui em cima é o valor máximo que aquela ação atingiu naquele dia. Falar agora de médias móveis, o que é isso? Na análise técnica, o conceito de médias móveis é importantíssimo. Não quero aqui discorrer exatamente sobre fórmulas e falar precisamente o que são as médias móveis, mas basicamente aqui o que vocês precisam saber é que as médias móveis são uma ferramenta estatística importantíssima para a gente olhar as tendências de variação de preço de ações. É uma espécie de suavização da curva de preço. Então observem que ao invés de eu ter a curva de preço aqui como ela está originalmente, eu suavizo essa curva de tal forma que eu olhe para um período atrás daquela data, pode ser um período de 20 dias, 30 dias, 40 dias, e eu calculo a média daqueles períodos. É essa média que eu coloco no gráfico. Então eu faço isso para cada janela, de tal forma que eu consiga suavizar a minha curva. Dessa forma, justamente por suavizar as curvas, as médias móveis elas são uma das ferramentas mais utilizadas por quem aplica, por quem gosta de análise técnica, para saber quando eu devo comprar ou vender uma ação. E por fim, dois conceitos que são fundamentais também, a gente vai ver uma aplicação em R aqui de como eles são utilizados, é o conceito de retorno, que basicamente retorno é rendimento, né? O retorno de uma ação de ontem para hoje, por exemplo, é o quanto ela rendeu. Simplesmente isso. O risco de uma ação seria, literalmente, né? Qual que é o nível de risco que ela, vamos dizer, impõe ao meu portfólio? Normalmente a gente associa o risco à volatilidade. Estatisticamente falando, a gente associa a volatilidade ao desvio padrão. Então, normalmente, quando a gente fala disso, a gente está calculando o desvio padrão. Sabendo disso tudo, a gente pode então entrar na nossa prática com o R. E antes de abrir aqui o R para vocês, eu queria só falar brevemente das bibliotecas que a gente vai ver aqui hoje. Tem algumas bibliotecas legais, na verdade, que a gente pode usar no R para manipular, para analisar ações, sejam com dados técnicos, né, de análise técnica, sejam com dados fundamentalistas. Aqui eu estou trazendo para vocês três bibliotecas que eu considero bem relevantes, tá? A primeira é a BET-GET-Symbols, que traz dados, acho que com um dia de atraso mais ou menos, dados de negociação das ações nas bolsas do mundo. A QuantMode, que é uma biblioteca parecida, ela tem um propósito parecido, a diferença é que a QuantMode ela tem várias funções que permitem que a gente faça análise técnica direto no R, e isso é muito bacana. E por último, a GetDFP Data, que é uma biblioteca que traz dados fundamentalistas das ações brasileiras, e isso é muito bacana, porque a gente sabe que no Brasil existe uma escassez, existe uma dificuldade muito grande se trabalhar com dados fundamentalistas de ações. Então, se esse é um tópico que você tem interesse em aprofundar, em investigar, recomendo que você dê uma olhada nessa biblioteca com mais calma, porque ela permite que a gente trabalhe de uma forma muito mais estruturada com dados fundamentalistas, com dados de balanços das empresas de capital aberto. Uma coisa que eu queria mencionar aqui para vocês é que a primeira e a terceira biblioteca que eu falei, a BET-GET-Symbols e a GetDFP Data, elas foram criadas pelo professor Marcelo Perlin. O Marcelo Perlin ele tem um trabalho fenomenal nessa parte aí de mercado financeiro, de criar ferramentas de programação, né, para os entusiastas, para os investidores, para os pesquisadores, e recomendo até que você olhe lá o site dele, dê uma olhada na obra dele. A gente assim, agradece imensamente ao trabalho dele, porque ajuda bastante quem gosta desse campo, quem precisa trabalhar com isso, e certamente o trabalho dele faz toda a diferença no Brasil. Então agora a gente vai para a nossa prática no R, e eu vou abrir aqui o meu RStudio. Então, pessoal, vamos começar a nossa prática no R? Para vocês que já têm um pouco de familiaridade, vocês sabem que a gente precisa trabalhar com bibliotecas, né? Afinal, são as bibliotecas que dão vida ao R. Lá nos slides, então, vocês vão lembrar que eu falei de 3 bibliotecas. Se você não tem essas bibliotecas ainda, né, basta instalá-las. O nome delas, né, a primeira é a BET, GetSymbols. Obviamente não vou instalar aqui porque eu já tenho essas bibliotecas na minha máquina. A primeira é a BET GetSymbols. Depois a gente vem com a QuantMode. Ajeitar aqui, QuantMode. E depois a gente tem a GetDFP
Data, que vai nos ajudar a trazer os dados fundamentalistas. Então, se você não tem essas bibliotecas ainda, recomendo aí que você siga as etapas e instale. Então, vamos abrir essas bibliotecas. Como eu já tenho a batch get symbols instalada e as outras também, né, vou basicamente copiar isso daqui para facilitar a minha vida. E eu já tenho a get dfp data também. Então vamos abrir essas bibliotecas. E aí, pessoal, como ajuda mesmo, tem algumas bibliotecas que eu gosto bastante, vale a pena a gente abrir aqui, porque eventualmente a gente vai precisar delas quando a gente estiver fazendo os nossos gráficos, nossas tabelas, e manipulando, né, listas, data frames, etc. Obviamente, a biblioteca clássica do R para fazer gráficos, a ggplot2. Eu vou precisar da ggthemes também, para manipular a estética deles. O reshape para mudar o formato de algumas tabelas. E por fim, a Plier também, a gente vai ver algumas aplicações dela. Beleza, pessoal? São essas bibliotecas, basta então a gente abrir. Uma vez que elas estão abertas, aí sim a gente vai começar o nosso código. Então, eu gosto bastante de colocar comentários para guiar o que a gente está fazendo. Início do nosso código. A primeira seção que eu quero apresentar para vocês é usando justamente a biblioteca batch-get-symbols. Nesse primeiro momento, a gente vai ver como trazer os dados de pelo menos uma ação. Se a gente conseguir trazer o dado daquela ação, mostrar, né, a variação dos preços ao longo dos dias e colocar aquilo num gráfico, isso já vai trazer um valor bem bacana, né? Então, vamos explorar um pouquinho a função principal da batch-get-symbols, que tem o mesmo nome da biblioteca. Vamos dar uma olhada aqui. A função batch-get-symbols, então, pessoal, ela traz esses argumentos aqui, esses parâmetros, né? Então, vamos ver, o que é que a gente precisa definir? A gente precisa definir os tickers, né, que são o símbolo da ação ou das ações que a gente vai analisar. Precisamos da data de início, data de fim, alguns outros parâmetros que para a gente não são tão relevantes agora. Precisamos definir um ticker de benchmark. O que é isso? A gente precisa de um indicador de referência para o lugar que a gente estiver analisando. Então, se você estiver analisando ações brasileiras, por exemplo, você precisa usar como benchmark o IBOV, que é o nosso indicador de referência. Se você estiver analisando os dados de ações americanas, por exemplo, você precisa usar o S&P 500, porque é o benchmark dos Estados Unidos. Então, no nosso caso, aqui não vai ser GSPC, vai ser BVSP, que é o ticker do IBOV. Mais para frente a gente vai ver isso. Temos outros parâmetros aqui. Para a gente, pelo menos agora, não é tão importante assim. O que é que eu vou fazer? Vamos trazer isso daqui para dentro do nosso código e vamos deixar, pelo menos por enquanto, o que interessa. Eu vou tirar isso aqui também. E agora, enfim, a gente vai determinar os nossos argumentos para a função. Eu, particularmente, eu sou um grande fã da VEG, da empresa, então eu gosto bastante de usá-la nas minhas análises. Fiquem à vontade para, nas análises de vocês usarem outras empresas. Notem que para identificar o código de uma empresa, vocês precisam colocar um ponto SA, tá? Isso, por default, pela própria fonte dos nossos dados, que vem do Yahoo Finance, a gente precisa colocar esse ponto SA, então lembrem disso. A data de início, eu gosto de colocar um bom período, vou colocar um DI aqui, vamos colocar aí pelo menos um período de 4 anos, tá? Vou colocar 2016, 01, 01. A data de fim a gente pode colocar hoje mesmo, então podemos colocar, para trazer o dia de hoje, vamos colocar no R, sys.date. E dessa forma, nós temos a data de hoje. E aí também precisamos colocar o nosso benchmark, que eu te falei para vocês, que no nosso caso vai ser o nosso próprio índice da nossa bolsa, que é BVSP. E dessa forma, então, já temos aqui os nossos argumentos. Eu vou rodar isso daqui. Na nossa função, né,
O tickers vai ser a ação, que eu defini lá em cima. First date vai ser DI. Last date vai ser o dia final. E o bench ticker vai ser o nosso próprio benchmark, que a gente definiu também. Então, pessoal, uma vez que a gente já definiu os argumentos da nossa função, a gente pode dar nome aos bois, né? A gente pode chamar isso aqui, vamos chamar de dados ação. Vai ser isso daqui e a gente já pode executar. Vocês viram aqui que apareceu uma mensagem no meu console, né? A execução, o resultado da execução dessa função, ela puxou os dados lá do Yahoo Finance e ela falou aqui que deu tudo certo. Até coloquei 2 Ds aqui, né? Que é um só. Vamos até rodar de novo para corrigir isso aqui. Então eu posso rodar isso aqui tudo de uma vez. Dados ação. Percebam que ele me traz uma lista. Então ele não me trouxe um data frame com os dados da ação propriamente dita, né? Trouxe uma lista aqui com 2 elementos. Tem coisas aqui que eu acho que eu não vou precisar, né? Não vou precisar, por exemplo, desse df control. Ele fala de algumas características do ticker. Não é isso que eu quero. O que eu quero são os dados da própria ação, isso daqui. Ou seja, eu quero o segundo elemento dessa lista. Então, para facilitar a nossa vida, eu não vou pegar tudo de dados ação. De dados ação, eu vou pegar apenas df tickers, que tem os dados das negociações de VEG, né, que é o que a gente quer. Uma vez que eu faço isso, de fato, observem que aqui, então, eu tenho um data frame, né, com 10 variáveis, 1196 observações. O que é que a gente pode perceber na estrutura desse data frame? Temos os dados do open, né, de abertura daqueles pregões. O high é os valores máximos que o preço daquela ação atingiu naquele dia. O low, os valores mínimos. Temos o close, que são os valores de fechamento que a ação teve naquele dia. O volume, o price adjusted. O price adjusted é muito importante, pessoal. É o preço de fechamento daquela ação naquele dia. E por que então chamamos de adjusted? Adjusted porque é ajustado. Se vocês operam no mercado financeiro já há um tempo, vocês provavelmente sabem que existem alguns eventos, né, alguns fenômenos no mercado, vamos dizer assim, que modificam o preço da ação. Por exemplo, quando uma ação paga dividendos, normalmente o preço daqueles dividendos são descontados do valor da ação. Quando uma ação realiza um desdobramento ou realiza um split, por exemplo, o preço também sofre uma modificação. Então, o preço ajustado, essa coluna que vocês estão vendo aqui, é uma coluna que reflete isso. Então, ela foi criada justamente para refletir essas modificações que acontecem com o preço, tá, pessoal? Então, voltando aqui para o nosso código, a gente já tem, então, os dados que a gente precisa para fazer o nosso primeiro gráfico. Então, vamos usar a nossa função, a nossa biblioteca, na verdade, né, a ggplot2, a famosa biblioteca, para fazer o nosso primeiro gráfico. Bem, a gente já tem os dados, né? Então, como é que eu poderia fazer? Eu vou chamar aqui a função ggplot, e aqui dentro que a gente vai passar os nossos parâmetros. Eu vou chamar isso aqui de P, por enquanto, né? Aqui eu vou dizer o nome do meu data frame, que é dados ação. E aqui dentro, pessoal, eu vou passar o meu X e o meu Y que eu quero usar nesse gráfico. A gente já viu que a coluna Price Adjusted, ela tem o preço ajustado, né, com aqueles eventos de mercado financeiro. Então é essa coluna que a gente vai usar como eixo Y, tá, pessoal? Para o eixo X, vamos usar, obviamente, a data, né? Porque a gente quer ver a oscilação do preço ao longo do tempo. Então, vamos voltar aqui. A data está como ref date, então esse aqui vai ser o meu X, então ref date. Y vai estar como price ponto adjusted. E aí vocês também podem, se vocês quiserem, modificarem as características visuais do gráfico, né? Se vocês quiserem, por exemplo, adicionar uma cor, eu vou colocar aqui, como eu gosto bastante de azul, colocar color, igual a blue. Vamos executar isso daqui, faltou as aspas.
Esse daqui, então, seria o gráfico da variação do preço ajustado de VEG ao longo desse período. E aí vocês podem adicionar novas características a esse gráfico para que ele fique mais claro. Então, por exemplo, eu poderia usar o labs aqui, né, de labels do meu gráfico para colocar algo no eixo X, algo no eixo Y. Se vocês quiserem colocar um título também, se vocês quiserem colocar um subtítulo. Nesse caso aqui, no eixo X, eu vou colocar data mesmo. Aqui vamos colocar preço ajustado. No título vamos colocar a variação do preço da ação. E no subtítulo podemos colocar o período, por exemplo. Então, de 1º de janeiro de 2016 a 19 de outubro de 2020. E dessa forma a gente tem o nosso gráfico de acordo com os parâmetros que a gente solicitou. E aí vocês têm um código que é bastante simples, né? Bastante fácil de usar, e vocês podem trocar aqui por qualquer outra ação, qualquer outro ativo que vocês gostem, tenham interesse e queiram mudar. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o pessoal fala bastante Magazine Luiza, Magalu. Não vou mudar mais nada, né? Não preciso mudar mais nenhum argumento, porque já está bem genérico. Essa, então, é a variação do preço de Magazine Luiza. Observem que aqui no gráfico ele já está refletindo o desdobramento que as ações da Magazine Luiza tiveram há pouco tempo, né? Teve um desdobramento de uma ação para 4, né? Uma ação virou 4 ações, onde a ação saiu ali de um patamar de R$100, hoje ela está mais ou menos negociada a 25. Então percebam que o gráfico já reflete esses eventos, tá, pessoal, que aconteceram aí recentemente. Na nossa próxima sessão, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer com dados de várias ações de uma vez. E por que isso? Porque muitas vezes você não quer simplesmente trazer uma ação, você quer comparar várias ações de uma vez. Você quer colocar todas as ações no mesmo gráfico, por exemplo, para comparar aquela que talvez vai ser sua decisão de investimento, né? E depois, obviamente, você vai usar isso para montar sua própria carteira, tal. Então, como que a gente consegue trazer várias ações de uma vez? É o tema do próximo vídeo.